Vamos executar este sapatinho? Minha gente, na verdade, eu nem acho que tem cara de sapatinho propriamente dito. O formato desta peça me lembra mocassim, um negocinho diferente. Eu acho que ficou tão encorpado que ficou diferente, sabe? Enfim, gostei muito desta peça. Mas para esta execução, você vai utilizar agulha para crochê 2,75. Você vai precisar de uma tesoura e, é claro, o fio. Aqui no caso, nós vamos utilizar o fio Fofura Baby Kids da Círculo. Então, separa seu material e vamos iniciar a nossa execução. Você deverá iniciar a sua execução com um cordão de 18 correntes. Você laçará, pois a execução é baseada neste momento em pontos altos. Então, conte 1, 2 e 3 pontos. No quarto ponto, você vai passar a agulha e você vai trabalhar o seu primeiro ponto alto. Para cada ponto que você tiver à sua frente, um novo ponto alto você deverá executar. Eu aqui vou executar os meus pontos altos e quando eu chegar no último ponto deste cordão de correntes, eu volto aqui para executar com vocês, pois será a hora de realizarmos a virada, pois esta execução possui as carreiras trabalhadas dos dois lados do cordão de correntes. Então, eu já volto. Aí, olha só, uma vez que você tiver alcançado o final, você vai precisar mudar de direção. Então, veja, nós estamos aqui, mas precisamos continuar deste lado. Para isso, nós vamos laçar e sobre o mesmo ponto de base, nós vamos trabalhar uma continuidade de 5 pontos altos. Como eu já fiz o primeiro, este é o segundo. Agora, você acompanha eu fazendo aqui o terceiro ponto alto. Agora o quarto e observe, sempre no mesmo ponto de base. E agora o quinto. Vamos ver o que nós obtivemos até agora. Vamos alargar aqui. Olha lá, ó. Então, nós saímos deste lado e já estamos do lado oposto, aonde nós continuamos trabalhando um ponto alto para cada ponto que nós encontrarmos à nossa frente. Mais uma vez, eu vou até o final. E quando eu chegar no último ponto, eu volto aqui, porque novamente nós vamos executar juntas a continuidade de pontos no mesmo ponto de base e encerrarmos esta carreira. Mais uma vez chegamos no ponto onde nós precisamos executar vários pontos no mesmo ponto de base. Você vai perceber que ao chegar no último ponto, você terá obtido então 2 pontos em um mesmo ponto de base. Então veja, o ponto alto e o ponto alto, os dois estão no mesmo ponto de base. Porém, você tem um cordão de correntes. E este cordão de correntes é contado como um ponto alto. Então, na verdade, o que nos falta aqui, neste momento, é trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou laçar e você vai acompanhando comigo a execução do primeiro ponto alto desta continuidade de 2 e do segundo ponto alto desta continuidade de 2. Feitos, então, o que nos dá um total de 5 pontos no mesmo ponto de base, nós vamos encerrar a carreira localizando, veja bem, a nossa terceira corrente, porque veja, 1, 2 e 3. Na terceira, nós passamos a agulha e um ponto baixíssimo se encarrega de encerrar esta carreira. Já podemos iniciar a próxima, mas precisamos entender o que vai acontecer nesta carreira. Novamente, um ponto alto para cada ponto de base será executado. Porém, na virada, então eu vou pegar este lado que está sem o fio, fica melhor de nós enxergarmos. Na virada, nós temos 5 pontos. Nós não trabalharemos 2 pontos em um mesmo ponto de base em todos os pontos que nós temos. Nós vamos trabalhar o aumento da virada a 2 pontos no mesmo ponto de base. Porém, somente nos 3 pontos altos centrais destes 5 que nós fizemos na virada. Então, o primeiro ponto alto, que está no mesmo ponto de base, recebe somente 1 ponto, o segundo recebe 2, o terceiro recebe 2, o quarto recebe 2 e o quinto recebe somente 1. Perceberam como que é feito isso? Nós precisamos
observar em qual ponto nós estamos aqui. Veja só, lembram-se que nós temos 5 pontos na virada. Então, o primeiro ponto tá aqui. Vou até tentar separar aqui para você ver, ó. Tá aqui embaixo, tá? É esse aqui de baixo. Então, o primeiro ponto tá aqui. Aí nós temos o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto, que é justamente o cordão de correntes. Então, já onde nós estamos, nós vamos trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Nós já iniciamos a carreira desta forma. Então, 1, 2 e 3 correntes, que fará às vezes de um ponto alto, tudo bem? Lace e no mesmo ponto, tá, minha gente? Faz o seu primeiro ponto alto, que na verdade é contado como o segundo, tá? Eu laço e aí eu continuo trabalhando, né? Para cada ponto, um ponto alto. Não tem novidade. Somente quando eu alcançar novamente a virada, que nos 3 pontos altos centrais é que eu trabalharei 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Joia? Vamos lá então? Eu vou alcançar o ponto da virada e eu volto aqui para fazer com vocês um dos lados da virada para que nós possamos dar continuidade juntas. Olhem só, alcancei então a virada. Na virada, gente, olha só aqui, inclusive, veja, 1, 2 e 3 pontos que receberão cada um deles 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos lá? No primeiro, eu já vou executar o primeiro ponto alto. Como é de virada, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, como você observa. Novamente eu laço e no próximo, novamente, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Só deixa eu pegar de novo, porque aqui ia desfiar se eu deixasse da maneira que estava. Então, ok. E agora o último. É o último ponto alto que recebe, na virada, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ok. A partir de agora, eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Normalmente, como nós já vínhamos trabalhando anteriormente. Vamos lá? Quando eu for encerrar esta carreira, eu volto aqui, encerro com vocês e inicio também a próxima. Olha lá. Então, quando você chegar ao final, nós vamos ter que encerrar a carreira, não é? Então, na terceira corrente, você passa a agulha e você vai aqui arrematar com ponto baixíssimo. Bom, agora é um momento de mudança de sentido de execução. Então, corrente. Vamos até aproximar aqui um pouco mais novamente, para que você tenha uma visão privilegiada, tá bom? Então é assim, olha, passe a agulha, perceba que a agulha fica na direção do fio, mas não fica por baixo, fica por cima, tá vendo? Passe a agulha para trás, traga a agulha para frente entre os pontos aonde você está, dê a volta no ponto e puxe uma laçada para fora, observe. Tudo bem? Joia? 2 alças na agulha. Você laça e você arremata. Ponto baixo. Novamente, trabalhando nesta direção, você vai passar a agulha por entre os pontos aonde você está, observe, e vai levar de novo para trás. Então aqui, ó, passo a agulha e está atrás. Puxe a laçada e novamente 2 pontos na agulha. Lace e arremate. Ponto baixo de novo. E assim, você vai trabalhar ao redor de todos os pontos altos que nós temos, sendo um ponto baixo para cada um ponto alto. Tudo bem? Não tem aumento, viu, gente? Precisa ser um para um. E todos são trabalhados passando a agulha ao redor do último ponto alto, no caso, da carreira que você acabou de fazer, percebe? Bom, então eu vou executar aqui todos os meus pontos baixos e ao final desta parte da execução, eu volto aqui, encerro a carreira com vocês e já damos continuidade fazendo a próxima etapa da nossa execução.